Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini, saudando aí aos metafísicos magnéticos e a todas as pessoas que vierem de repente no futuro assistir esse vídeo. Uma breve resposta, pequena, simples, mas objetiva e bem profunda, para o meu amigo Humberto Voltz, e creio que é saudável esse debate online. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês o que eu entendo sobre o episódio de introdução da série do Prólogo do Céu e Pré-Existência, que estou fazendo aqui no Metafisicamente. Vivemos uma simulação, então vamos analisar alguns códigos do Gênesis. Espaço, tempo e matéria, eles compõem nosso ambiente. E não pode haver matéria se não houver espaço. E não pode haver espaço se não houver tempo. E na verdade não pode haver tempo, espaço e matéria de maneiras independentes. Porque para que eles desempenhem suas funções de maneira completa, eles precisam existir simultaneamente. Eu entendo que o Deus Yah, o Deus da Bíblia, que a Bíblia revela, não é afetado pelo tempo, espaço ou matéria, porque ele executou essa simulação de fora do ambiente e ele é o tudo em que nós nos encontramos. Então a Bíblia ela começa assim: no princípio, ou em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Este princípio é o tempo, o começo. Deus, o programador. O verbo criar é a ação. Os céus, o espaço. E a terra, a matéria mais densa. O espaço temporal e matéria compõem o presente constante, ou contínuo, que nós estamos. Esses três devem existir ao mesmo tempo, para que possam existir, ou seja, uma redundância. Mas tanto presente, passado e futuro compõem uma só coisa para Deus, enquanto nós estamos inseridos naquilo que chamamos de presente. Aqui é onde estão os fractais desse mundo, desses universos complexos e simulados, tendo o Criador como programador. Por exemplo, o tempo é subdividido ao mesmo tempo em três partes: passado, presente e futuro. O próprio tetragrama pleno do Criador possui os três tempos do hebraico nele. Nahayah, onde está eu fui, eu sou e serei. O tempo, o princípio e o fim estão inseridos nele. É interessante que o Messias ele diz: eu sou o Aleph Tav, eu sou o Alfa e o Ômega. O espaço ele possui três medidas: altura, largura e profundidade. E a matéria possui três estados básicos: o sólido, o líquido e o gasoso. O quarto estado da matéria, assim chamado pela física atual, ele é chamado de plasma. E ele é parte da composição natural de Deus como espírito ou sopro elétrico, porque ele seria como o gás, mas ionizado. Então esse sopro elétrico ionizado ele é parte da composição de Deus, pois ele é espírito. Todos os mundos, dimensões, ou como podemos chamar de simulações, são para interação. São exatamente para a interação de todos os espíritos, para que possam viver e interagir. Isso inclui anjos, inclui a nós, a todas as realidades que existem nesse universo. Nós somos esses sopros, espíritos ionizados, dotados de consciência, em que fomos colocados em corpos ou vasos para podermos passar temporariamente por essa vida e demonstrarmos quem somos de maneira moral, uma vez que falhamos no outro tempo e fomos destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, do verso 23 ao 24, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E nós pecamos e fomos destituídos, ou seja, perdemos algo que possuíamos, que é a glória de Deus. Essa palavra glória, no grego, está relacionado à natureza divina de Deus, ou seja, nossa natureza antiga, ela foi perdida. Por isso, a mesma Bíblia também diz, em Hebreus, que somos participantes de carne e sangue. E Cristo também veio aqui, assim como os filhos participaram de carne e sangue, Cristo veio fazer o que? A compra. Aquilo que é chamado de redenção.
Por isso aqui em Romanos 3, no verso 24, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, ou seja, comprados de volta. Aqui é um grande detalhe que algo que nunca foi teu, você não pode comprar de volta. Você estará comprando pela primeira vez. Mas isto é porque nós estivemos um dia com Deus, fomos comprados de volta. Isso pelo processo que Cristo veio aqui e passou, igualmente a nós, como filhos, participantes de carne e sangue. Mas ele foi perfeito. Nessa perfeição, ele comprou o direito nosso do qual nós nunca alcançaríamos. Esse é o verdadeiro sentido da salvação, em que o cristianismo, o judaísmo corrompido, o islamismo, entre outras religiões, não conseguem explicar o que é a salvação e como se dá essa salvação de Cristo para nós. O Deus Yah, ele criou essas formas, estados e medidas, e ele está fora de todas essas leis. Mas, mediante a nossa interação, ele mesmo se limita a essas leis quando necessário. Ele é absoluto e projetou tudo isso. Por isso é ridículo pensar que nosso sistema Terra, que o sistema dessa Terra caída, seja uma realidade eterna, sendo que ela é temporal. Ela é tão temporal que o Messias ensina que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então este mundo ele é temporário, e nada devemos pensar aqui de uma maneira que irá prosseguir para a eternidade. Então eu poderia dizer que nesse ambiente 3D, o humano ele até consegue criar um ambiente virtual, baseado em pixels, executando sua programação de fora de um computador, como em jogos, programas de computador, que a gente conhece. Então imagine a mente do Criador Supremo, que é o idealizador da nossa simulação temporal, das dimensões, dos mundos, em que estamos como espetáculo para Deus e os anjos. Por isso que em 1 Coríntios 4:9 diz o seguinte: porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Por quê? Aqui o apóstolo mostra claramente que Deus nos coloca neste mundo submetidos à condenação de morte, e nós somos como espetáculo para o mundo, ou seja, anjos todos nos observam. E a palavra espetáculo é theatron, teatro, uma simulação. E nós somos apóstolos, ou seja, enviados de Deus a todo mundo a pregar o Evangelho. E é isso que está acontecendo conosco neste exato momento, neste grande teatro, nesta grande simulação. Este então não é o local de origem nosso. A Bíblia ela tem todas as respostas. Então eu diria para as pessoas, não acreditem em absurdos como Big Bang, evolução e pensamento materialista, em que se crê que este mundo que nós estamos, ele seja a verdade suprema, sendo que ele é temporal, está fadado à destruição. Então fomos criados e apresentados a este simulador por um ser supremo e absoluto, que fez isso desde os dias da antiguidade. A Nova Jerusalém é o símbolo maior desse tabernáculo, de tempo, espaço e matéria, supremos dos novos céus e nova terra, em que nós despertaremos, ou seja, a ressurreição, para a realidade suprema com Deus, para sempre e não temporário. Os nossos sentidos eles nos enganam. Então eu deixo vocês com o último verso, que é o seguinte: é como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos
prodigalizou. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Então, toda essa realidade que eu tenho colocado para vocês, tempo, espaço e matéria foram criados para que possamos interagir através do nosso espírito, sendo que a ciência também comprova a realidade do universo elétrico, em que Deus, por sua natureza de plasma, ou seja, seu sopro elétrico, seu sopro ionizado, cria toda a nossa realidade. Quem sou eu para negar que estamos em uma simulação, sendo que as Escrituras também mostram que tudo isso é temporário? Então, cabe a cada um analisar, ler as Escrituras, pedir sabedoria, pedir que o Espírito de Deus revele para o teu próprio espírito que são da mesma essência, e que vocês possam entender de onde viemos, quem somos, para onde iremos e o que é esse mundo. Antes de ir embora, fazer a divulgação aqui no canal, considero muito bom, minha irmã em Cristo, Tatá, e há um vídeo lá excelente sobre o assunto pré-existência. Quem quiser confere lá, vou deixar o link aqui. Fiquem na paz do Criador e até a próxima.